Bom dia, turma. Vamos continuar então com a explicação da aula 47 de língua portuguesa do oitavo ano. Nesta aula nós vamos relembrar um pouquinho do conteúdo de regência verbal. Então, o que é que nós estudamos quando o conteúdo é regência verbal? Nós estudamos aquele conteúdo de verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, que é o que está sendo dito aqui nessas flechinhas que vocês têm aqui na trilha de aprendizagem, certo? Então, vocês vão ler essa explicação que está trazendo aqui na folha de vocês, que vão estar pegando exemplos de trechos do livro, certo? Todos os exemplos aqui, são exemplos de trechos do livro. A professora vai fazer uma breve explicação para vocês com outras frases um pouco mais simples e frases que a professora costuma trabalhar com vocês em sala de aula, que daí vocês vendo essas frases aqui mais simples, aí quando vocês lerem aqui o que vão relembrar aqui, verbo transitivo direto, indireto e direto e indireto, vocês vão conseguir fazer uma ligação mais melhor, certo? Vão entender, vão conseguir lembrar um pouco melhor do conteúdo, certo? Bom, então vamos lá. Quando nós temos uma oração, né, que é uma frase assim que tem verbo, então olha só, a professora colocou duas frases aqui para início de conversa. Meus amigos viajaram, eu comprei um livro, certo? Essas duas frases, elas têm verbo. O verbo da primeira é o verbo viajar e da segunda oração aqui é o verbo comprar, o verbo comprei, certo? Então, nós temos duas situações em língua portuguesa. Às vezes, os verbos eles não necessitam de complemento para terem sentido completo, como é o caso do primeiro exemplo aqui. Meus amigos viajaram. Se eu paro a frase aqui, meus amigos viajaram, o meu interlocutor, ou seja, com quem eu estou falando, eles já entendem a mensagem, eles já sabem o que aconteceu. Eu posso falar aqui para onde eles viajaram, quando eles viajaram, com quem eles viajaram, como eles viajaram, mas são apenas circunstâncias de lugar, tempo, modo, finalidade, não se configuram complementos verbais, certo? Por quê? Porque se eu digo assim, que meus amigos viajaram, já tem sentido completo. Quando o verbo tem sentido completo, no caso do verbo viajar, eu classifico o verbo como verbo intransitivo, certo? Verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele tem sentido completo, ok? Vamos lá para o segundo exemplo. Eu comprei um livro. Então, olhem só. Se eu parar esse segundo exemplo aqui no verbo, não ler aqui o livro, que foi o que eu comprei, a frase não tem sentido completo. Então, olhem só, se eu digo assim, olha, oitavo ano, eu comprei. Qual que vai ser a pergunta que vocês vão fazer para a prof? Nossa, prof, comprou o quê? Certo? Então, significa que a minha frase ela não tem sentido completo, que esse verbo ele precisa de um complemento. Eu tenho que dizer o que eu comprei, para esse verbo ter sentido completo, certo? Então, eu vou chamar esse verbo aqui de verbo transitivo direto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento dele, ou seja, um livro, não tem preposição, não tem nada aqui, entre o verbo e o complemento, certo? Então, por essa ausência de preposição, pelo fato do verbo se ligar diretamente ao seu complemento, eu classifico os verbos como comprei de verbo transitivo direto. E o complemento do verbo eu chamo de objeto direto, certo? Então, nesses casos aqui, então, quando o verbo se liga ao complemento sem preposição, verbo transitivo direto, objeto direto. Qual que é a perguntinha que marca
o verbo transitivo direto? A pergunta o quê? Sempre que eu pergunto o quê para o verbo, significa que ele é verbo transitivo direto, certo? Vamos lá agora para um terceiro exemplo. Terceiro exemplo aqui, ó. Eu gosto de romances de aventura. Novamente aqui, oitavo ano. Se o verbo da oração é eu gosto, que é a ação, né, que está na frase. Se a professora parar a frase aqui no verbo gostar, dizer somente assim: ai, oitavo ano, nossa, eu gosto. O que é que vocês vão perguntar para a professora? Professora, do que a professora gosta? Ou de que a professora gosta? Aí eu vou responder: de romance de aventura, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou classificar o meu verbo de verbo transitivo indireto. Esse aqui é um izinho, a professora errou a letra, que ele ficou meio embaçado aqui. Mas olhem só, gosto é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de uma preposição para se ligar ao complemento dele, que é romance de aventura. Percebam como é que ficaria a frase. Seria possível a professora falar assim: eu gosto romance e aventura? Fica correto? Não fica. Eu preciso desse de para fazer a ligação entre o gosto e o romance de aventura. Então, sempre que eu tiver uma preposição depois do verbo, eu vou classificar o verbo de verbo transitivo indireto e o complemento do verbo objeto indireto. E qual que é a pergunta que eu marco, o verbo transitivo indireto? A pergunta de que ou do que. Poderia ser qualquer outra preposição aqui no lugar do que. Poderia ser com, sem, para, tá? E assim por diante. O quarto exemplo, nós temos um exemplo de verbo transitivo direto e indireto, que é o caso dos verbos com bitransitividade, né? Como está escrito aqui em cima, os verbos bitransitivos, que são aqueles verbos que não vão ter apenas um complemento, mas vão ter dois. Por exemplo, se eu digo assim, eu enviei, tá? É possível eu parar a frase somente no verbo aqui, eu enviei? Não é possível. Vocês já perguntam assim para mim: professora, você enviou o quê? Eu enviei alguma coisa, no caso é livro. E vocês concordam que se eu envio alguma coisa, eu envio para alguém? Com certeza. Então, esse verbo aqui, enviei, ele vai ter dois complementos. Um complemento não tem preposição, não é ligado por preposição, como é o caso os livros, né? Ó, eu enviei o quê? Os livros. Então, não tem preposição aqui. O os é artigo, não é preposição. Agora, para quem eu enviei? Ó, para quem? Para os alunos. Esse para é uma preposição. E sem essa preposição aqui, sem preposição, a ligação da frase não fica correta, ó. Eu enviei os livros aos alunos? Deveria ser pelo menos aos alunos, mas esse a também seria preposição, certo? Então, nós temos o verbo, que ele não tem sentido completo, tá? Ele vai precisar de complemento. Mas no caso do verbo enviei, são dois complementos. Um sem preposição, um complemento com preposição. Então, o complemento sem preposição é objeto direto, o complemento com preposição, objeto indireto. Aí o verbo fica verbo transitivo direto e indireto, certo? Lembraram das aulas lá que vocês assistiram? Então, nós temos esses casos aqui, certo? E quando nós estudamos regência verbal, o que nós estamos estudando? Então, assim, nos verbos que não têm sentido completo, como o verbo gostar, verbo enviar e o verbo comprar, certo? Então, eles não têm sentido completo, eles vão precisar de complemento. Esse complemento, é correto eu colocar uma preposição para se ligar ao verbo ou eu não uso preposição? Então, isso que se chama regência verbal, é o fato de eu usar ou não usar a preposição depois do verbo, quando ele necessita de complemento, e usar ainda corretamente essa preposição, porque se eu utilizar uma preposição errada, o sentido
não fica correto. Isso é mais comum do que nós imaginamos, certo? Opa, deu um barulhinho aqui. Bom, então depois dessa explicação aqui que a professora passou para vocês, vocês vão ler aqui bem com calma o que tá indicando aqui, o que está explicando sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Vão ler aqui esse trechinho. Então aqui foi destacado 3 verbos aqui no trecho, o verbo fui, o empregou e o entreguei. Então, olhem só, o verbo fui, ele é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque tem uma preposição depois do verbo. Ó, se eu fui a algum lugar. Esse a é uma preposição. Então, verbo transitivo indireto, who, objeto indireto. O verbo empregou, ele é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição aqui, ó, depois do verbo. Esse azinho aqui, no caso, é um artigo, porque ele só está determinando a palavra linguagem. Aqui, esse daqui é preposição, esse a, porque ele está indicando uma direção para onde a pessoa foi, certo? Aqui, no caso, a é artigo. E outra coisa, se eu ficar em dúvida, mas esse a é artigo ou é preposição? Façam lá a pergunta para o verbo. Se eu perguntar, se couber no verbo a pergunta o quê, significa que é verbo transitivo direto e esse a não vai ser preposição, tá? Então, ó, o pai lá, né, ou não, o companheiro, né, o amigo lá, empregou a linguagem usual. Então, empregou o quê? A linguagem usual, o verbo transitivo direto, linguagem usual dos marinheiros, objeto direto. Aqui embaixo, o verbo entreguei é o mesmo caso do verbo enviei, certo? Ele vai ter 2 complementos, um sem preposição e um com preposição, que esse a aqui do ao, ele é uma preposição, certo? Significa para. Então, entreguei o que para quem? Entreguei o que? Tudo para o acaso ou ao acaso. Então, verbo transitivo direto e indireto, tudo objeto direto, ao acaso objeto indireto, certo? Então, isso aqui está sendo explicado nesse trechinho aqui, ok? Leiam com calma novamente ali que vocês já vão entender, né, conseguir entender melhor até o que a professora explicou aqui. E daí, por último, nós temos 3 verbos aqui que está sendo chamado a nossa atenção de como é que nós usamos ele com a preposição ou sem a preposição. Então, está dizendo aqui o seguinte a respeito do verbo namorar. O verbo namorar, ele não tem sentido completo, né? Tanto que ele exige complemento, porém é sem preposição. Então, quando eu não digo assim, Alcione namora com Kim. Não tem essa preposição. O certo seria assim, Alcione namora Kim. Maria namora João. Pedro namora Joana. E assim por diante. Então, com o verbo namorar, eu não uso a preposição com. Se eu usar, está errado. Se eu for produzir um texto no Enem ou para um vestibular, eu perco ponto se eu fizer isso daqui. O verbo assistir, quando está no sentido de ver, por exemplo, televisão, filme, eu preciso de preposição, ó, exige complemento com preposição. Então, o correto seria assim, ó, ontem assisti ao filme. Se eu colocar assim, ontem eu assisti o filme, fica errado. É comum nós falarmos isso, né? Ah, assisti o filme, assisti a novela, assisti a série, né? Quando eu uso o a, né? O que teria, se eu for escrever, teria que ter o quê? Um a craseado, né? Aí, por exemplo, filme, que é tem um ozinho antes, então ficaria assim, ontem eu assisti ao filme, ontem eu assisti ao teatro, certo? Então, ele exige a preposição, geralmente o a, tá? E com os verbos obedecer e desobedecer, eles também exigem preposição. Então, assim, ó, obedeço aos regulamentos e não obedeço os regulamentos. Porque se eu obedeço a alguma coisa. Então, é aos regulamentos, certo? Então,
aqui 3 verbos para nós aprendermos como é que nós usamos esses verbos, né? Sem a preposição, aqui no caso o verbo namorar, e assistir e obedecer, eles exigem o uso de preposição, ok? Vamos lá às atividades. Então, nós temos aqui aula 47, certo? Então, nós temos 3 enunciados aqui. 1. Amélia emprestou o livro à colega. 2. A menina curiosa leu o livro. E 3. Lara gosta de histórias românticas. Então, nós temos 3 verbos aqui, a professora sublinhou, e vocês vão analisar o que é que eles são. Se eles são verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. E daí vocês vão marcar a alternativa correta aqui. Para auxiliar vocês, a professora colocou as perguntas aqui em cima do verbo. Ó, Amélia emprestou. Se ela emprestou o que para quem? Então, quantos complementos eu vou ter aqui? 2, né? Um sem preposição, um com preposição. Então, como que eu chamo esse verbo aqui? Verbo transitivo, né? Coloquem lá. Ó, a menina curiosa leu. Leu o quê? Quando eu pergunto o quê para o verbo é verbo transitivo, né? Voltem lá na folha lá para vocês certificarem. Ó, Lara gosta. Quando eu falo o verbo gostar, ó, Lara gosta de quê? Então, estão vendo a preposição aqui? Esse de é uma preposição. Então, quando tem preposição depois do verbo, e eu posso fazer a pergunta de quê, é verbo transitivo. Aí, continuem lá. Aí, vai ter uma dessas alternativas aqui, que vai estar na ordem correta aqui dos enunciados, ok? Na questão número 2, nós temos duas frases aqui que vocês vão ver qual que é a alternativa que completa corretamente. Então, nós temos os verbos, o verbo desobedeceu e o verbo assistiu. 2 verbos que exigem o uso de preposição, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Robinson Crusoe obedeceu seus pais ou aos seus pais? Né? Olhem a preposição aqui, ó. Robinson Crusoe assistiu à tempestade sem crase ou a tempestade, esse azinho craseado, indicando que tem a artigo mais a preposição, certo? Então, leiam com bastante atenção. Essa aula, o conteúdo ele é um pouquinho mais complexo. Leiam tudo, assistam a videoaula, e se vocês ficarem com dúvida em alguma questão, algum exemplo, podem chamar a prof. Um abraço a todos.